Olá, Sejam bem-vindos ao As If in K-Land. Então vamos agora ao nosso terceiro e último concerto em Portugal. Sim. Depois disso nós começamos a ir concertos fora porque BTS ainda não veio a Portugal. E depois deste concerto tudo o que nós fomos foi BTS. Por isso foi tudo fora de Portugal. Então o nosso terceiro e último concerto em Portugal foi o concerto dos Card. Tcharam! Pronto, mais uma vez, tal como aconteceu em My Name, eu ainda, apesar deles, pronto, eles já eram conhecidos e tal, mas eu já estava demasiado into BTS, portanto, eu não conhecia muito bem Card, pronto, sabia que era um grupo misto, conhecia uma outra música, mas eu estava muito dentro do grupo e mesmo agora também não é um grupo que conheça. No entanto, tal como eu tinha dito no início, quando foi ao concerto de My Name, eu quis aproveitar todos os concertos possíveis de K-pop. Pela experiência, para conhecer também o grupo em si, porque às vezes, lá está, a pessoa tem tanta coisa de outros grupos que segue, que acaba por não conhecer tanto de grupos às vezes que surjam. Ou de antigos. Ou de antigos. Por acaso conheço mais os antigos do que os novos. Eu ainda tinha tempo para procurar. Quando comecei a gostar de K-pop, comecei até por procurar, até conheci bastantes grupos antigos. Entretanto, quando comecei a ter as minhas preferências, pronto, é que comecei Começou a convergir. E vão surgindo cada vez mais grupos novos e eu cada vez vou conhecendo menos. Isso é verdade. Hoje em dia saem 20 grupos novos num dia e a gente não sabe nada. Quer dizer, claro que nós vamos sempre conhecendo, não é? Até porque E vai-se vendo aqui um music show e outro ali. Pronto, mas não é aquela coisa. Eu acho que conheço um pouco mais de grupos antigos do que agora dos novos. Então, tudo isto para falar que quando eu fui ao concerto de Card, eu não os conhecia muito bem. Portanto, o concerto de Card, quando Card veio a Portugal, o concerto foi marcado para dia 3 de setembro, ok, também de 2017, mesmo ano que Block B. Tal como nós dissemos também, o concerto de Block B já tinha tido imensa gente. Ou seja, quando Card veio, a mesma coisa aconteceu e mal os bilhetes foram postos à venda. Eu lembro-me que os bilhetes foram postos à venda, não é? De manhã. E eu pensei, pronto, ok, eu vou às compras depois do almoço. Quando for, já vou comprar o bilhete. Porque o Block B foi bem fácil comprar. Exatamente. Saiu os bilhetes, eu passado 2 semanas comprei os bilhetes na boa e ainda havia imensos. Eu vou ser sincera, já não me lembro quando é que comprei Block B. Mas acho que comprei depois de eles já estarem à venda. Eu acho que não. No entanto, com Card, eles saíram de manhã e eu fui comprá-los à meia da tarde. Logo depois do almoço. Eu não conhecia muito bem o grupo e os preços, pronto, já eram um bocadinho mais elevados do que quando foi My Name. Então, como eu não estava assim muito dentro do grupo, eu decidi comprar o bilhete mais barato. Qual foi a minha surpresa quando lá cheguei, não foi? Para comprar o bilhete, e a senhora me diz: ups, já não há bilhetes dos mais baratos. Portanto, eu levava o dinheiro à certa e tive que ir a correr atrás da minha mãe. Preciso de um empréstimo. Preciso de um empréstimo. Surprise, surprise, já não há bilhetes dos mais baratos, portanto eu tenho que comprar o bilhete a seguir. Eu tive uma experiência similar. Mesmo a senhora ficou bastante surpreendida, porque ela nem sequer tinha conhecimento de tal grupo, não é? Por acaso eu não tive que estar a dizer como é que se escrevia e tal, como houve muita gente que disse que quando foi comprar os bilhetes teve que estar a soletrar o nome e tal, porque onde foi comprar não conhecia o grupo. Porque foi como a senhora disse, ela tinha vendido bilhetes da categoria que eu queria algumas horas antes, não muitas horas. Ela disse que tinha sido mesmo antes do almoço, não tinha sido com grande tempo de diferença. Portanto, os bilhetes tinham sido postos de manhã e quando ela viu que já não havia os bilhetes à venda, ela própria ficou: What? Eles são assim tão conhecidos. Eu não conheço, como assim? Já esgotou? Eu não conheço essas pessoas. A minha experiência foi... eu estava à espera que eles viessem, porque, ao contrário da Adriana, eu realmente segui-os desde pré-debut. Por
Por isso, eu gostava muito deles. E quando eu soube que eles vinham a Portugal, eu tinha que ir vê-los. Só que quando os bilhetes estiveram à venda, começaram... Eu não estava em Portugal, porque eu estava de férias fora. E eu tive que ligar ao meu primo e pedir-lhe para adiantar dinheiro por mim e ir-me pagar, tipo, comprar o bilhete mais barato. Empréstimos. Exatamente, empréstimos, sempre empréstimos. Vida de empréstimos agora. E ele ligou-me a dizer, olha, estão esgotados. E eu fiquei com um breakdown. E os meus pais não me queriam deixar comprar o outro, porque o bilhete a que nós fomos foi em mais caro, foi basicamente o dobro. Vamos falar disso no próximo vídeo, quando começarmos a falar dos concertos BTS. Exato, sim, mas para mim era muito dinheiro e para os meus pais ainda mais dinheiro era. E eu tive que os convencer a me deixarem comprar o segundo bilhete, que era com high touch também. Exatamente. Havia 3 categorias, o básico de só concerto, o segundo que era concerto mais high touch e o outro que ainda tinha Early fotografia. Enter. Acho que também é. Ah, e tínhamos Early Entry, sim. Com high touch, exatamente. Exato. E lá consegui convencer os meus pais, não sei como, e o meu primo comprou o meu bilhete e eu fui sozinha. Os meus pais só me deixaram lá no concerto, na venue, e eu, estou aqui sozinha, vou ver se encontro pessoas que tenham a mesma pulseira que eu, porque as pulseiras tinham cores diferentes e nomes diferentes, dependendo da categoria que tu tinhas comprado do bilhete. E filas diferentes também. Exato. E Foi assim que nós, foi assim que nós nos encontramos. Adriana Soares e Inês Ferreira, se encontraram no O universo. destino uniu-nos neste dia do concerto de Card, em que eu estava à procura de pessoas e eu vi a Adriana sentada, encostada a uma parede. Estava sozinha. E eu, a pessoa está sozinha. Parecer super deprimente, sozinha ali ao canto, encostada a uma parede. Não, nós fomos super cedo e o concerto era quase de noite. A gente teve imenso tempo à espera, por isso uma pessoa fica cansada e encosta-se, não é? E sim, nós tínhamos porque eu saí assim... saí de casa de madrugada, literalmente, não é? Eu estava com um bocado de sono, não é? Eu não sei o caso da Inês, mas eu tinha saído de casa mesmo bastante cedo. Não, eu também saí cedo, mas os meus pais não quiseram almoçar no Vasco da Gama. E depois eu cheguei e eu... Que é esta fila enorme que está aqui que eu não estou a perceber? Disseram que era só para estar aqui às X horas. E eu ainda não percebi nada de concertos de K-pop. Eu estava lá desde manhã. Se eu não estou em erro, saí de casa por volta das 6 e pico da manhã. Não, eu saí cedo, mas não tão cedo. Eu sei que foi bastante cedo. Porque tu foste de autocarro com um grupo, não é? Sim, todos os meus concertos em Portugal eu fui de carro. De carro. Fui de autocarro. Quem me dera. Fui de autocarro. Eu tive Fui de autocarro com um grupo de K-popers, ok? Do Norte. Então, quando a Inês me encontrou, eu vi a Adriana com esta pulseirinha, igualzinha a minha. Esta não, a dela. Igualzinha eu. Esta pessoa tem a mesma pulseira que eu. Vou fazer conversa. E foi assim que nós nos conhecemos. E que houve um momento muito estranho em que ela me pergunta: e então, para que curso é que vais? Tenho uma explicação. As pessoas com quem tu estavas, que vieste autocarro, eram mais novas que eu, e tu, obviamente. Eram mais novas que eu. E eu já ia entrar no segundo ano de faculdade. E elas iam entrar para o primeiro. E eu, então, qual é o curso em que está, não sei o quê, qual é que vão entrar, já entraram, blá blá. E eu pensava que a Adriana tinha a mesma idade que elas. E perguntei-lhe e ela respondeu: já vou começar o mestrado. E eu, mestrado? Pera, que idade tens? E foi aqui. Não me perguntei que não me apetece fazer agora contas. Que idade é que eu tinha na altura? Não sei, mas descobri que ela é 4 anos, mas veja aquilo. Foi aí, nesse momento. E que nós estávamos na fila. Peraí, qual é o teu número? 85. O meu era o 126. Por isso, quando nós fizemos a fila para entrar, eu estava muito atrás dela. Então a gente já tinha trocado números e a gente estava a falar por mensagens. Então foi mesmo esquisito ela mandar mensagem: já estou a começar o mestrado. E eu: pera, então que idade tens? E foi assim que eu descobri que ela era 4 anos mais velha que eu. Quando forem a um concerto, tentem não se empurrar todos uns aos outros, tentem não ficarem todos uns em cima dos outros, porque neste concerto de Card
sei que houve pessoas que se sentiram mal mesmo por Sim. estar na multidão e tiveram que ir para trás mesmo para receber assistência, para beber água e tudo. E não vale a pena. Não vale a pena porque vocês não aproveitam, tal como nós já dissemos. Outras pessoas que pagaram o bilhete também e não é justo, também não aproveitam. Porque sentiram-se mal por causa Temos da que multidão ser- toda. Eu acho que com essa experiência toda dos concertos em Portugal, e depois vamos comparar no próximo vídeo com os concertos de BTS, o que eu percebi foi que não é preciso nós arranjarmos assim confusão e queremos ser os primeiros na fila e tudo, porque nós conseguimos aproveitar o concerto, seja de onde for. Exato. E outra coisa, aproveitem o concerto, não estejam como eu vi e revoltou-me imenso. Sempre Carda, filmarem. Mais do que filmar, eu assisti em Carda pessoas que estavam à minha frente a fazer videochamada com os amigos, a mostrar o concerto. Sim, eu vi. E é bastante revoltante para quem pagou um bilhete. Exato. Ou seja, uma pessoa pagou e estavam 2 ou 3 pessoas a verem. Exatamente, o mesmo Sim. concerto. E a ver melhor do que eu, não é? Porque a pessoa estava a segurar o telemóvel em cima. E a tapar a visão a quem estava atrás. Portanto, eu que tinha pagado o bilhete para ver o concerto, estava a ver menos do que aquelas pessoas que estavam em casa, que não tinham dado dinheiro nenhum. Tu lembras-te quando toda a gente se começou a juntar e depois estavam todos a dizer, sentados todos, veem. Lembras-te? No concerto de Card. Não falemos sobre isso. Porque literalmente, sentados, se toda a gente estivesse sentada, toda a gente conseguia ver o palco. Só que como o palco era tão pequeno, com as pessoas todas à frente, tapava a visão toda. É assim, eu percebo um pouco esse aspecto também porque lá está, eu acho que um concerto de K-pop é um bocado difícil da pessoa Estar sentada, pronto, está sentada. Claro que há músicas que dão para isso. repor energias. Exatamente, repor energias. Os concertos de K-pop são para ser aproveitados ao máximo. Uma coisa é filmar uma música ou duas, que Mas são as mais era o as que eu nossas estava a dizer. preferidas. Sim, mas é assim, era o que eu estava a dizer. Não precisamos estar todos ali sardinhas enlatadas. Sim. E eu acho que nos concertos em Portugal, pelo menos os 2 últimos, eu tinha aproveitado mais de concerto se não tivesse Em sardinha enlatada. Exatamente, essa multidão que houve. Yeah. Mesmo das Eu pessoas tive todas sorte. aglomeradas. Eu tive sorte de não me sentir mal, porque eu quando estou com muito calor e com pessoas assim, mesmo a empurrar-me, tipo, mesmo assim de mim, mesmo tipo, espaço pessoal, não sei o que é, eu começo a sentir mal com o calor, porque eu já sou uma pessoa calorenta, então com calor, ela que diga, com calor, ui. Eu nesse aspecto não posso falar tanto porque acho que nunca me aconteceu nada com isso, no entanto eu fico de bastante mau humor. E eu não me apetece muito estar de mau humor quando estou num concerto, não é? Num concerto a querer aproveitar. Porque das coisas que eu mais detesto é quando as pessoas invadem o meu espaço pessoal. Eu também não gosto. E fico mesmo. São Fico pessoas com que nem sequer conheço. É tipo, Exatamente. o teu lugar era ali, a meio metro de mim, porque é que estás aqui? Se calhar até vês melhor aí, porque é que estás aqui à minha beira? Carda, eu acho que o único não. Carda teve bastantes aspectos positivos, especialmente eu conhecer aqui a Inês. Exatamente. Acho que foi o melhor aspecto daquele concerto. Mas ainda no meu top de aspectos positivos está o facto de no final do concerto... antes disso, nós fizemos então um high touch, não foi? Pensava que era isso que ias dizer. No final do Não. concerto fizemos o high touch. E falar de outra coisa. Mas pronto. este high touch foi... O mais rápido da minha vida. Eles são 4 e foi 4 high, segundos. high. Foi isto. O BM era o meu preferido. Eu só me lembrava de alguém, eu acho que estava alguém da organização a dizer, tipo, para nós nos mexermos bastante rápido, portanto, eu não sei o que é que lhes disse, sinceramente. Eu não sei se disse hi, se disse o que é que disse. Eu só sei que disse hi, I love you, hi. E depois cheguei ao BM e foi hi, I love you, please still healthy. Olha, nem consigo dizer hi, I love you, please stay healthy, bye. Mas bem rápido, nem sei como é que eu consegui dizer aquilo tão rápido, porque foi basicamente
um segundo com cada. Foi literalmente dar um high five. Foi literalmente dar um high five. Eu acho que nem e vi a avançar para cara outro. dessa altura. Eu passei tão rápido por eles que ficou tudo. Claro. Por ela eu entrei e saí. Foi assim, ó. Pesquei os olhos, ó, já estou cá fora, ok? E eu, Eu não sei se já fizeste high touch antes. Fizeste com o My Name, high touch. Não. Fizemos noitados. Eu não sei, não estava lá. Estou a perguntar se fizeste para comparar. É que. Eu lembro de ter tirado a foto, mas sabe, eu estava tão nervosa. Nem te lembras de resto, não te Não, lembras. mas eu acho que sim, eu acho que fizemos noitados, sim. É que a minha amiga que foi comigo em Block B, ela depois foi a um concerto em Atiz e ela foi fazer high touch e ela disse que ainda conseguiu falar com os membros e tipo dizer 2 ou 3 frases com os membros e a minha experiência da high touch não foi assim, mas mesmo assim foi uma das melhores experiências do concerto de kart. Mas se eu bem me lembro, o concerto de kart também atrasou um bocado, Atrasou. não foi? Mas acho que foi porque a nossa bracelet, A pulseira. a nossa pulseira, nós não sabíamos quando é que tínhamos que entrar, porque as pessoas com a fotografia entraram primeiro e nós depois também tínhamos que entrar a seguir. Só que as pessoas da organização também eram da parte VIP. E então a gente ficou muito confusa do género, a gente tem que entrar, não tem que entrar. Não sei se te lembras, mas a gente ficou imenso tempo cá fora. E depois disseram, o último grupo pode entrar e nós não estamos aqui, não era suposto entrarmos primeiro que eles, então andei a pagar mais para ter early entry e afinal não entrei mais cedo. E todas as pessoas que estavam atrás de nós que pagaram o bilhete mais barato Entraram ao mesmo tempo. entraram ao mesmo tempo que nós, ultrapassaram-nos e foram para a frente. Não sei se aconteceu a ti, mas a mim aconteceu. Já não me lembro, acho que sim. Eu também estava mais para trás. Depois do concerto e do White Touch e essa coisa toda, eu acho que a Inês foi embora, certo? Sim, eu depois fui logo e os meus pais já estavam à minha espera e eu, zumba, adeus. Eu, por outro lado, como ia no autocarro com o grupo, nós decidimos ficar e fomos para a parte de trás do edifício, onde ocorreu o concerto, e conseguimos vê-los a sair. E foi pela primeira vez que eu os vi mesmo à minha frente. E eu, uau! Tu ainda os conseguiste ver. Eu não estou a vê-los em cima do palco, estou a vê-los a passar à minha frente. Eu só os vi mesmo no high touch. Acho que o BM era o único que não ia totalmente assustado, porque os outros 3, coitados. Ai meu Deus. Tu soubeste o que é que atiraram ao Sei. Gisef? Pronto, não vamos falar nisso. Pronto. O que aconteceu foi que eles saíram, eles iam com um grupo de segurança, não é? Dos lados. Nós não éramos assim tantas. Corredor de seguranças. Para eles irem no meio. Nós não éramos assim tantas e o grupo que lá estava era um grupo que sabia se comportar. Não houve ninguém a querer passar os seguranças ou totalmente histérico. Só meio Até- histérico. Meio pronto. Há sempre alguns gritos e tal, Claro. mas não foi assim nada de outro mundo. No entanto, acho que eles já estavam um bocado Eu acho que traumatizados. eles ficaram traumatizados com as pessoas portuguesas, menos o BM, porque ele já deve estar habituado. Então, e mesmo quando eles passaram então lá fora, quando já iam embora, entre nós, entre as fãs que estavam lá, foi tudo até bastante civilizado e não nos empurramos, nem houve aquela coisa de querer passar e tocar-lhes e tal. E eu acho que, lá está, era essa a parte que ia falar, que estava no meu top. Mais do que o High Touch, em que eu não consegui aproveitar nada, foi o que eu disse. Eu acho que nem lhes consegui ver a cara, porque E foi mais só do próprio concerto. passar. Podiam estar lá outras pessoas quaisquer que eu Até não mais do dava próprio pela concerto. diferença. Não é? O teu número 1. Meu número 1. Qual foi o teu número 1? Vai te conhecer, claro. Obrigada. Então qual foi o teu número 2? Queres falar agora? Foi nesse momento. Foi. Foi esse momento que os conseguiste ver. Exatamente. Então, chegamos ao fim do nosso primeiro vídeo oficial, sem ser de apresentação. O nosso primeiro vídeo com conteúdo. Se calhar falamos um bocadinho demais. Eu acho que vai ser um vídeo longo. Este fim está um bocadinho longo, mas pronto. E vocês ainda nem... Vocês não, nós ainda nem sequer chegamos ao segundo vídeo, em que temos bastante... Aí é que temos mesmo Aí é que temos muito mesmo muito para falar.
São mais recentes, então eles estão aqui todos. E não só. Logo no primeiro concerto foi uma aventura. Nós temos uma aventura. Ah, sério. Acho que vai Vamos ser deixar. preciso só um vídeo só para essa aventura. Só para Vamos isso. deixar para o próximo vídeo. Vocês vão perceber no próximo vídeo. Mais uma vez, esperamos que tenham gostado. Nós estamos aqui para melhorar, portanto, deixem-nos as vossas sugestões, ideias para futuros vídeos. E nos comentários, por favor, subscrevam e ponham like se tenham gostado do vídeo. Sigam-nos nas nossas redes sociais, lá podem interagir connosco. Instagram e Twitter, também vamos pôr o link aqui em baixo. E é tudo. E é tudo. Fiquem bem. Bye. Tchau!